Boa noite, turma de números na educação básica. Estamos aqui na aula de número 18, no dia 4 de janeiro de 2022. Depois de um período aí de recesso para as festas de final de ano, nós estamos retomando aqui a disciplina Números na Educação Básica. Então, vou fazer uma pequena síntese, né, do que nós já fizemos. Ei, Maria Elisa, boa noite. Oi, Vanessa. Oi, Marcos. Ei, Elisa, boa noite. Então, fazendo uma síntese aqui, a gente começou olhando, né, para como a BNCC trata a questão dos números, depois nós fizemos números e discutimos o conceito de numeramento, depois nós trabalhamos com os números naturais, que o Bento de Jesus Caraça chama de números inteiros, né, sendo que ele considera apenas os inteiros positivos. Depois nós trabalhamos com os números racionais e hoje a gente vai começar a trabalhar com os números reais. Todos esses conjuntos numéricos foram tratados tanto teoricamente quanto na prática, né, por meio de oficinas ou os próprios seminários, né, que vocês estão apresentando algum viés mais prático também. Levando em conta a filosofia aqui da disciplina, que é proporcionar um diálogo entre teorias e práticas relativas ao ensino dos conjuntos numéricos. Aí, Jardim, boa noite. Então, e aí cada um desses assuntos, eu estou começando a partir de uma abordagem mais formal, mais filosófica, histórica também, né, sobre os conjuntos numéricos, baseada aqui nesse livro do Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática. E agora, para o caso dos números reais, eu vou fazer a mesma coisa, né, tá? Fazer uma apresentação aqui, baseada neste livro, sobre esse conjunto numérico, né, que a gente está começando a discutir hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides em PDF. Vocês já estão vendo? Sim. Sim. Beleza. Bom, então, esse assunto, né, é tratado num capítulo do livro do Caraça que se chama Crítica do Problema da Medida. Daí vai ser definido o campo real. Então, vamos retomar aqui como que o campo racional, o campo numérico racional foi construído. Então, ele veio da necessidade social de realizar medidas, né? Então, tomando um segmento CD como unidade de medida, o objetivo era medir um outro segmento AB usando o segmento CD como unidade. E aí, quando a gente diz que o segmento AB, a medida do segmento AB é igual a M sobre N, a medida do segmento CD, isso significa que a gente pega o segmento CD, divide em N partes iguais, e vão ser necessárias M dessas subdivisões do segmento CD para cobrir todo o segmento AB. Então, o número racional, o número M sobre N é um número racional, né? Quando a gente é obtido a partir dessa operação de medir segmentos. E assim o campo racional foi construído, porque dependendo dos segmentos, a gente viu que o conjunto dos números inteiros não era suficiente para expressar numericamente a medida de um segmento, tendo outro segmento como unidade de medida. Para que essa operação de medir seja possível,
É preciso que a gente consiga dividir o segmento CD, né, a unidade, em um número inteiro de partes, de tal forma que cada uma dessas partes caiba um número inteiro de vezes no segmento medido, que eu quero medir, no segmento AB. Ou seja, cada uma dessas partes, a gente chama de parte alíquota de CD, e que também ela deve ser uma parte alíquota de AB. Parte alíquota no dicionário é uma parte que divide um todo sem deixar resto. Então, para eu conseguir medir um segmento de reta usando um outro segmento de reta como unidade de medida, eu preciso encontrar essa alíquota em comum, essa parte alíquota em comum aos dois segmentos. A questão é, será que existe sempre uma parte alíquota de CD que também seja parte alíquota de AB? Ok? Até aqui? A gente tem a questão da medida, que é uma questão social, e a questão é, será que a gente consegue sempre realizá-la? Qualquer coisa vocês me param, tá, gente? Me chama, tal, porque eu estou vendo aqui só os meus slides. Bom, do ponto de vista prático, a resposta para esse problema é sim. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas não tem aquela coisa de segmentos incomensuráveis? Como é que a resposta prática é sim? O problema é que quando a gente está trabalhando com objetos físicos para medir, a precisão desses objetos pode ficar limitada, né? Se eu pego uma régua comum, vou pegar aqui uma régua de 30 centímetros que a gente usa na escola, eu consigo medir qualquer coisa com ela, né? Sem saber se os segmentos são incomensuráveis ou não. Eu comparo a borda aqui do livro do Bento de Jesus Caraça, mede, aí eu tenho no olho aqui, olhando alguma coisa, mede, parece 21 centímetros, né? E se for um número incomensurável, né? A borda do livro com a régua e essa unidade de medida aqui, que é 1 centímetro, né? Então, mas assim, no olho, né? E a gente vai colocar a tentar justapor o zero na quininha do livro, etc. Tudo isso depende de uma precisão que não é boa, né? E assim, no olho, que é do jeito que a gente está fazendo, né? Então, e quando a gente pega vai dividindo essas partes, partes cada vez menores, a unidade de medida, chega uma hora que o nosso olho já não consegue mais detectar se cabe o número inteiro de vezes ou não, e parece que cabe e está tudo bem, né? Então, do ponto de vista prático, a gente sempre consegue medir comparado aos segmentos, sempre vai ter essa parte alíquota comum, né? Por causa da imprecisão ou dos instrumentos que a gente está usando para medir, né? Então, essa possibilidade prática, às vezes, nos leva a intuir, a acreditar na nossa intuição que seja sempre possível medir. Mas será que essa solução prática permanece mesmo a nossa razão? Será que ela vai, racionalmente, vai se manter? E é esse o ponto de discussão aqui da nossa aula de hoje. E aí a gente vai pegar aqui o que o Caraça chama de um caso embaraçoso. Nós vamos considerar um triângulo retângulo isósceles, AOB, reto com o ângulo reto em O, e isósceles, né? Ou seja, OA é congruente a OB. E aí eu vou querer usar a OA como unidade de medida, o cateto, né, como unidade de medida, e eu quero medir a hipotenusa AB. Tá? Então, é o mesmo problema que a gente tinha no caso que a gente criou lá os números racionais, né? Usar um segmento como unidade de medida para medir outro. Só que aqui nesse caso a gente está com a unidade de medida é o cateto de um triângulo retângulo isósceles e o segmento que eu quero medir é a hipotenusa. Então, seguindo a nossa intuição, né, que a gente acha que sempre é possível medir, porque, né, na prática eu sempre consigo colocar uma régua lá, né, e fazer caber,
Então, vai existir um número racional R igual a M sobre N, né? MN inteiros, irredutível. Se ele não for irredutível, a gente simplifica a fração até que ela se torne irredutível. E aí a gente consegue escrever AB, né, a medida do segmento AB, como M sobre N vezes medida de OA, o segmento A. Tá? Então, pela nossa intuição de que é sempre possível medir, porque é por causa da imprecisão dos instrumentos, né? Eu vou encontrar esse número racional aqui, M sobre N, que vai representar numericamente a medida da hipotenusa, tendo o cateto como unidade. Mas, por outro lado, a gente conhece há séculos uma relação que é o Teorema de Pitágoras, né? Hoje em dia é chamado Teorema de Pitágoras, mas muito antes de Pitágoras e da matemática lá dos gregos, essa relação já era conhecida, né? Então, e segundo essa relação, né, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos em um triângulo retângulo. Mas como o nosso triângulo aqui em particular é isósceles, eu tenho que a medida de OA é igual à medida de OB, então o teorema de Pitágoras aqui se reduz a hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual a 2 vezes o quadrado do cateto. Bom, como a gente está... Então, aqui, na hora que a gente pega aqui, eu preciso de AB ao quadrado, né? Então, eu vou pegar aqui a minha igualdade 1, elevar ao quadrado, e aí a gente obtém segmento do AB, a medida do segmento AB ao quadrado é igual a M sobre N elevado ao quadrado vezes a medida de OA ao quadrado. E aí, comparando agora essa igualdade aqui com a igualdade 2, né? Eu tenho AB ao quadrado é igual uma constante vezes OA ao quadrado. Então, a gente conclui que M sobre N ao quadrado é igual a 2. Certo? Qualquer coisa vocês me param, tá? Então, quando a gente parte da possibilidade de medir a B tomando OA como unidade e aceita o teorema de Pitágoras, a gente chega à conclusão de que M sobre N ao quadrado é igual a 2 e com MN irredutível, e aí a gente chega, M sobre N é um número racional, M é uma fração irredutível, e aí a gente vai chegar numa questão problemática que segundo Caraça, é conhecida há mais de 25 séculos, que é a seguinte. Então, manipulando aqui algebricamente, né, M sobre N ao quadrado é igual a 2, implica que, aplicando as propriedades, né, de potência, de multiplicação, divisão, M ao quadrado sobre N ao quadrado é igual a 2, e, portanto, M ao quadrado é igual a 2 vezes N ao quadrado. E toda vez que a gente escreve um número como 2 vezes um inteiro, a gente conclui que esse número é par. Então, como o M2 é escrito como 2 vezes um número inteiro, né, N ao quadrado é um número inteiro, a gente conclui que M2 é um número par. Mas tem um resultado que eu vou deixar para vocês demonstrarem, que se o quadrado de um número é par, então esse número também é par. Tá? Ou seja, né, se M2 é par, M inteiro, então o M também é par. Mas a gente sabe, por hipótese, que M sobre N é irredutível. A gente partiu daí. Então, se o M é par e M sobre N é irredutível, o N é ímpar. Bom, então isso a gente chega a essa conclusão. Por outro lado, se o M é par, existe um número inteiro, K, tal que M é igual a 2 vezes K. Então, daqui, M ao quadrado é igual a 2 vezes N ao quadrado, a gente substitui o M por 2K, então a gente fica com 2K ao quadrado é igual a 2N ao quadrado. Manipulando algebricamente, a gente chega à conclusão de que 4K2 é igual a 2N2, N2 é igual a 2K2 e, portanto, o N2 também é par. Se o N2 é par, o N é par. Né?
por essa mesma afirmativa anterior. Então, a gente chega à conclusão aqui que N, um número inteiro, é simultaneamente ímpar e par. Então, a gente chega num conflito, né? Porque a gente sabe da aritmética básica que um número ou é divisível por 2 ou não é divisível por 2. Então, ou ele é par ou ele é ímpar. Não tem condição de ele ser, ao mesmo tempo, par e ímpar. Tudo bem aí? Falar oi aqui para o Vicenzo, para o Elisardo, para o Lucas. Ainda não Tudo tinha... bem, professor. Estão me ouvindo? Sim, Elisai. Obrigado. Então, aqui a gente chega nesse conflito, tá? Então, a gente começou dizendo que, pela intuição, a gente consegue medir o cateto, a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles usando o cateto. Aí a gente medir usando o número racional, né? Aí a gente usa o teorema de Pitágoras e a gente chega aqui nesse conflito, que esse número n, do m sobre n, é ímpar e par ao mesmo tempo. E aí a gente está naquelas situações que o Caraça discute, que a gente tem que analisar, porque a gente chega num conflito, né? E, então a gente tem que examinar cada um dos passos, tudo que a gente pressupôs que era válido, e para ver o que a gente vai, como que a gente vai resolver esse conflito. Então ele apresenta aí 4 possíveis caminhos. O primeiro deles é abandonar a igualdade 1, ou seja, abandonar a possibilidade de exprimir numericamente sempre a medida de um segmento. Ou seja, abandonar essa possibilidade é falar que existem alguns segmentos que podem ser medidos e existem outros que não podem. É estranho isso, né? Um outro caminho possível é abandonar o teorema de Pitágoras, porque a gente usou o teorema de Pitágoras ali no nosso encadeamento lógico, no raciocínio. Pode ser que ele seja o problema, então a gente decreta que o teorema de Pitágoras não vale. Bom, mas aí a gente vai ter um problema histórico, né? Porque há séculos que a humanidade usa o teorema de Pitágoras, e como é que a gente fala que ele não vale? Bom, o terceiro caminho possível é conservar a possibilidade de medir, conservar o teorema de Pitágoras, mas abandonar a exigência de que eles sejam logicamente compatíveis. Porque vocês viram que o problema surgiu quando a gente assumiu os dois ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode falar, ó, existe a possibilidade de medir, existe o teorema de Pitágoras, mas quando eles estão juntos, não tem problemas que eles sejam incompatíveis, pode dar alguma incompatibilidade lógica ali, que é também muito estranho, né? E o quarto caminho é conservar tudo, né, a igualdade, né, a possibilidade de medir, o teorema de Pitágoras, mas admitir que o mesmo número possa ser simultaneamente par e ímpar. Vocês vejam que esses caminhos são todos assim, meio estranhos, né, ao que a gente conhece da matemática. O Caraça rejeita de cara aqui o caminho 4, porque dessa análise, dessa construção dos conjuntos numéricos que ele está fazendo, a definição de separo ou ímpar vem da divisibilidade por 2. Né? E tem ele demonstrou, ele analisou lá a unicidade dessas operações, dos resultados, né? Então, ele descarta de cara essa possibilidade de um número separe e ímpar ao mesmo tempo. Aí ele vai analisar as outras 3 possibilidades. Os caminhos 1 e 2, se a gente abandonar, né, a possibilidade de medir e a validade do teorema de Pitágoras, a gente vai estar contrariando o princípio da extensão. Lembra que o Caraça coloca uma série de princípios para orientar a construção do edifício matemático, né, da ciência, do conjunto de conhecimentos, de afirmativas matemáticas.
E um dos princípios é esse princípio da extensão, que diz que a gente tenta generalizar, a gente tenta estender o máximo possível os resultados do que a gente obtém para um conjunto maior, né? É meio até um princípio de economia. Para que eu vou inventar algum princípio que só vale por um conjunto bem restrito de conceitos, né? Então, o princípio da extensão é essa tendência que nós temos de generalizar e estender todas as aquisições do nosso pensamento, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm, e a procurar o maior rendimento possível dessas generalizações pela exploração metódica de todas as suas consequências. A gente quer estender a validade dos conhecimentos que a gente está construindo para o maior número possível de elementos, de conceitos, né? E aí a gente sabe que o caminho 1 intuitivamente ele é até nem possível, né? Como é que existem segmentos que eu consigo medir e outros não, né? Que ideia de medida é essa, né? Que eu só meço aquilo que eu consigo exprimir, expressar usando um número racional. Então, é meio contrassenso aí, né? E o Teorema de Pitágoras é uma verdade geométrica que está estabelecida e usada há séculos, né? Então, e ele vale independentemente dos dois segmentos terem ou não medida em comum. Então, não é uma boa solução abandonar nenhum desses dois. Então, resta o caminho 3. Vamos ver como ele analisa aqui. Aí ele coloca, o Caraça coloca mais um princípio que orienta a criação da matemática. A gente pode admitir nesse corpo de conhecimento duas afirmativas que se contradizem, né? Um fato e a negação do fato fazendo parte do mesmo conjunto de afirmativas envolvendo os conceitos matemáticos. A gente está construindo a matemática definindo conceitos e construindo, logicamente, afirmações sobre esses conceitos, né? Isso está sendo feito num processo progressivo. E tudo feito de acordo com o raciocínio lógico dedutivo. Né? Em nenhum momento a gente incorporou elementos ou afirmativas que sejam conflituosas. Existem outras filosofias, a gente aqui, para a construção da matemática, a gente se baseia nesse processo lógico-dedutivo, né? Principalmente na lógica aristotélica, do tipo, se isso, então aquilo. E né, os teoremas são construídos assim, né? Eu tenho as hipóteses, então elas são tomadas como válidas, como afirmativas válidas, e aí, pelo raciocínio lógico-dedutivo, a gente deduz a tese do teorema, né? Na filosofia, existem outras lógicas, como a dialética, por exemplo, que permitem que o fato e a negação do fato coexistam no mesmo conjunto de afirmativas. Tá? Mas essa é uma outra filosofia. Né? A filosofia que rege aqui a matemática, a construção do campo do conhecimento matemático, ela não admite esse tipo de conflito. A gente está aqui, todo mundo aí, né? A gente está aqui fazendo uma discussão histórica e filosófica da matemática. Então, a gente não está, ou melhor, a gente está examinando os pressupostos, os princípios, a maneira lógica de construir essas afirmativas, esse conhecimento. Essa abordagem que examina a maneira como o campo do conhecimento é construído, se chama epistemologia. Então, a gente está aqui realizando uma abordagem epistemológica da matemática. A epistemologia é uma ferramenta, um conceito da filosofia. Então, essas aulas aqui, essa pequena incursão que a gente faz pelo livro do Bento de Jesus Caraça é, ao mesmo tempo, matemática, histórica e filosófica. Tá?
E é muito rico, é muito divertido, gente, ler esse livro e se debruçar sobre as questões que ele coloca, né? Então, por exemplo, aqui ele está nesse momento de discutir o que orienta o nosso raciocínio para construir o campo da matemática, né? É uma lógica dedutiva que não permite conflitos, contradições, a coexistência de afirmativas que são incompatíveis. O objetivo da matemática é construir um corpo de conhecimento consistente. Depois, se vocês se interessarem por isso, tem um teorema do Gödel que fala que é possível ser completo e consistente completamente. Então, se a gente força para ser consistente, ela vai ficar incompleta. Se a gente força para ser completa, ela fica inconsistente. Então, é uma questão filosófica aí da matemática tratada pelo Gödel, né? Não sei que século que ele viveu, mas mais antiguinho aí, né? Bom, então, esse princípio aí que a gente está falando é chamado princípio geral de compatibilidade lógica dos conceitos e das afirmações. Tudo que a gente vai incluindo no campo de conhecimento da matemática deve ser compatível logicamente. E esse princípio também é um princípio que rege a construção científica de maneira geral, né? Que é o princípio do acordo da razão consigo própria. Você está construindo um campo do conhecimento e você quer que ali dentro as coisas sejam coerentes, né? Então, admitir que o caminho 3 aqui, né, da possibilidade que o Caraça coloca, né, que é conservar a igualdade, a possibilidade de medir, e o teorema de Pitágoras, e abandonar a exigência de que eles sejam logicamente compatíveis, vai ferir esse princípio da compatibilidade lógica da matemática, então a gente também tem que rejeitar o caminho 3. Então, tudo que a gente fez ali está ok do ponto de vista matemática, mas a gente chega num conflito, que em termos assim, mais simples, que um número é ao mesmo tempo par ou ímpar. Né? E tudo que a gente foi fazendo ao longo do caminho é legal do ponto de vista matemático. Então, tem algum problema aí nessa história toda que a gente, como matemático, tem que resolver. E aí é a busca desse novo caminho aí. E é uma situação parecida com o que a gente se deparou lá na criação dos números racionais, né? O que a gente tem até agora, que é o conjunto dos números racionais, não é suficiente para dar conta das questões que estão sendo colocadas na matemática. Então, a gente vai ter que, ele coloca aí um novo esforço criador, que é conservar tudo, né? A igualdade, que é a possibilidade de medir sempre, o teorema de Pitágoras e a exigência de compatibilidade lógica entre eles. E para a gente conseguir conservar isso tudo aí, a gente vai precisar criar novos números, porque o que a gente tem até agora não dá conta desse dilema aí. Então, só os números racionais não são suficientes para resolver esse problema. Então, esses novos números devem conferir à igualdade 1, a possibilidade de medir, uma generalidade que faça abraçar os casos de medida discutidos anteriormente, ou seja, os números racionais, e casos análogos como ao do triângulo retângulo que a gente considerou aqui. Então, a gente vai expandir os nossos campos numéricos de tal forma que a gente inclua ali os que a gente já conhece, os números racionais, e que a gente dê conta de responder desafios como o colocado pelo triângulo retângulo que eu tratei aqui no início da apresentação. Então, essa situação aqui é análoga à da insuficiência dos números inteiros para exprimir exprimir medidas. Vocês lembram, né, que quando a gente, para definir os números racionais, a gente partiu
dessa necessidade social de medir segmentos, e a gente se deu conta de que os números inteiros não eram suficientes para isso. Só que o motivo para a criação desses novos números é diferente do que entre os racionais e agora no caso dos novos números que nós vamos criar. Para a criação dos números racionais, o motivo era uma necessidade prática de medição. A gente estava medindo segmento. Isso é uma necessidade social. Eu preciso medir terras, eu preciso medir terrenos, eu preciso medir uma parede para calcular a quantidade de azulejo que eu tenho que comprar, etc. Então, era uma necessidade bem prática, bem do cotidiano. Agora, o motivo que nos faz ter a necessidade de criar novos números agora é um motivo bem teórico, é um motivo mais abstrato. A gente quer resolver uma incompatibilidade lógica, que é uma coisa abstrata, não é uma coisa prática como medir. Tá? Então, a gente chegou num dilema da mesma forma, só que a natureza desse dilema é muito diferente do que a gente tinha na questão dos números racionais. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professor, Oi. Tranquilo, professor. em que momento da história isso aconteceu mesmo? Foi um pouquinho atrás. Tá, na verdade, essa questão da incomensurabilidade, ela vem lá desde os gregos, né? Quando eles começaram, tem o paradoxo de Zenão, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, sabe? Tem sempre esses paradoxos que aparecem historicamente. Muitos deles têm essa questão da incomensurabilidade como fundo. Tá? Então, é um problema bem antigo. O Caraça fala que a solução para esse problema tem... deixa eu dar uma conferida aqui. 150 anos, mais ou menos, mas esse problema aí da incomensurabilidade tem mais de 25 séculos. São problemas que os seres humanos foram enfrentando a partir de necessidades práticas, de estudos dessas questões relacionadas aos números, né? Mas assim, eles não resolveram de cara, né? Foi um problema que eles foram lidando, discutindo, refletindo sobre aquilo por muitos anos. Aqui o nosso foco é mais ver como que esses dilemas, essas coisas foram sendo resolvidas pelos humanos para a criação dos números, dos conjuntos numéricos, né? Em história da matemática, vocês vão ver mais personagens, né, que estão ligados a essa história, né? Aqui até no Caraça, ele no meio dessa discussão sobre os campos numéricos, ele faz uma parada aqui e um capítulo sobre um pouco de história. Então, ele vai discutir as condições sociais da época, aqui aos séculos 7, 6 a.C., questões relacionadas ao universo, os jônicos, como que eles respondem isso, Tales de Mileto, ele vai colocando aqui alguns personagens, como que eles trataram desse problema e como eles foram resolvendo, né? Mas assim, foram séculos para filosofando aí, discutindo sobre essa questão, até vir uma solução matemática que foi solução, né? Que deu solução há 150 anos. E no curso de Fundamentos de Análise, vocês vão estudar... Vocês já fizeram Fundamentos de Análise? Já? Já. Pois é, ali vocês estudam isso matematicamente, né? Do ponto de vista formal. Uhum.
Essas É questões. recente, né? 150. Pois é, 150 anos é recente, comparado com os 25 séculos, né? Mas eles já usavam isso? Isso já, né? Porque tem até outras análises, até o cálculo mesmo, mas é um pouco mais antigo que isso, né? Cálculo é do Fazer século o cálculo. XVIII. E fazer o cálculo sem os números irracionais. Então, isso. É porque eles. Não, eles usavam sem formalizar, né? A formalização que veio há 150 anos. Ah, tá. O Euler, por exemplo, que é um matemático, ele é reconhecido como um cara que estabeleceu vários resultados matemáticos, mas não demonstrou muito, não. Ele ia meio que na intuição, no trabalho, e também no conhecer, no trabalhar com os números, ele foi estabelecendo vários resultados e usando, e a formalização mesmo, ela é mais recente, a formalização matemática, né? Formalização significa demonstrar formalmente, né, usando essa lógica dedutiva. Tá, Elisai? Entendi. Obrigado. Mais detalhes na aula de História da Matemática. Esse ponto aqui, dessa diferença do momento histórico da criação dos números racionais e dos números reais, é um salto qualitativamente muito importante, né, para a matemática, porque antes você tinha uma necessidade prática para criar os números racionais, agora você tem uma necessidade teórica, uma necessidade abstrata de dentro do campo da matemática, né, da lógica, para poder para resolver o problema você tem que avançar, mas é uma necessidade matemática, uma necessidade interna, tá? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Então vamos lá. E aí, né, essa dupla identidade da matemática, então, né, ela vai progredir tendo atividades racionais e experimentais, teoria, experiência, pensamento e ação. Ela não é totalmente empírica, ela não é totalmente abstrata. Matemática, ao mesmo tempo, essas duas coisas. E aqui é um exemplo claro disso, né? Para criar os números racionais, desculpa, o motivo era a necessidade prática. E para criar os números reais, o motivo é a compatibilidade lógica entre o que já está estabelecido pelo campo do conhecimento. E aí, mas para resolver o dilema, o Caraça usa o mesmo método que usou para a criação do campo racional, que é o seguinte: você isola a dificuldade, aqui a gente fez isso, né? A dificuldade no caso ali, era medir a hipotenusa usando o cateto como unidade de medida. Aí a gente traduz essa dificuldade em termos numéricos, termos aritméticos, né? Então a gente delimita aí qual é a negação, o que está sendo negado, né, no campo do conhecimento que a gente construiu até então, e para expandir a gente nega a negação. Então, a natureza é muito diferente, mas a estratégia, a metodologia para resolver o dilema que apareceu é a mesma. Tá? Bom, e aqui é importante a gente lembrar que comparar segmento, é uma coisa da geometria. E número, operações com números, é uma coisa do campo numérico. Então, são coisas, são conjuntos, são mundos distintos, tá? E para criar o campo ou melhor, por uma necessidade geométrica, prática, de comparar segmentos, nós expressamos numericamente essa comparação
essa medida. Então, a gente fez uma tradução do campo geométrico para o campo numérico. Tá? Então, são dois conjuntos aí, geometria e números, e a gente está inventando números para transitar de um para outro. Né? Aqui o problema que a gente está detectando é que o instrumento que a gente tem até agora, que é o conjunto dos racionais, não é suficiente para o problema geométrico lá do cateto e da hipotenusa do triângulo retângulo isósceles. Tá? Então é isso, a gente está em dois mundos diferentes, o campo geométrico e o campo numérico, e estabelecendo uma relação entre eles. Né? E aí, como eu já disse, né, esse adjetivo aí é bastante usado no nosso meio, né, incomensurável, né, tais coisas são incomensuráveis. Isso significa, no caso aqui dos conjuntos numéricos, que não existe uma mesma unidade de medida que possa medir dois segmentos. A gente diz que esses dois segmentos são incomensuráveis. Então, aqui vamos delimitar bem esses dois mundos, né? O conjunto dos números racionais, que é um conjunto de números, e o conjunto de pontos de uma reta, que é um conjunto geométrico. Tá? Vamos diferenciar bem aqui esses dois mundos. Os símbolos que a gente vai usar, fazendo referência aos símbolos que a gente usa atualmente, né, para o conjunto dos racionais, que é esse Q aqui estilizado, né, que é um Q mais gordinho, com traço duplo, e essa aqui não é a linguagem do Caraça, é uma linguagem que o tradutor ou o editor dessa nova edição aqui está usando para fazer a conexão com a nossa linguagem, né, atual. Então, a gente usa Q0+ para designar o conjunto dos números racionais positivos, incluindo zero. E vamos usar esse P em itálico aqui para designar o conjunto dos pontos da reta. Então, Q é um conjunto numérico, P é um conjunto geométrico. Tá? A natureza desses dois conjuntos é completamente distinta. E aí, como a gente está trabalhando com positivos, né, a gente vai trabalhar com semirreta aqui. Eu vou designar por PO, o conjunto dos pontos da reta à direita de um ponto O arbitrário, incluindo o ponto O. Então, eu estou falando de uma semirreta com sua origem O. E aí a gente vai estabelecer, vai fazer corresponder os pontos desses dois conjuntos, um conjunto numérico e um conjunto geométrico, e analisar a natureza dessa correspondência. A gente está aqui fazendo uma análise para detectar qual foi o problema que aconteceu ali, por que o conjunto dos racionais é insuficiente para medir a hipotenusa daquele triângulo, tá? Bom, e aí, vamos ver o que a gente já tem dessa correspondência. Supõe, então, que eu tenho aqui a reta, um ponto O, que eu escolhi arbitrariamente como a origem dessa semirreta, e um outro ponto A para determinar a unidade de medida. Então, eu tenho aqui a minha origem O e o segmento OA como unidade de medida. Então, isso é no mundo da geometria. Agora, vamos lá no mundo dos números racionais e vamos escolher um número racional M sobre N. Escolhido esse número, a gente consegue obter um único ponto na semirreta em que R é a medida, um único ponto B em que R é a medida do segmento OB. Tá? Então, eu consigo, pegando pego o segmento OA, divido em N partes iguais, depois eu pego M dessas N partes e vou obter exatamente um ponto B, que pode estar aqui depois do A, pode ser antes do A, tanto faz. Mas eu consigo fazer isso. Então, dado um número racional, eu consigo associar a ele um ponto B da reta. Tranquilo? Acho que sim, né? O problema é que a recíproca nem sempre acontece. Se eu escolher um ponto B qualquer aqui, se eu escolher um ponto P qualquer aqui dessa semirreta,
nem sempre eu vou conseguir encontrar um número racional S, tal que S seja a medida do segmento OP com a unidade OA. É aí que está o problema. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui a hipotenusa daquele triângulo e eu tentar medir com o cateto, eu não vou conseguir. Tá? Então, eu não consigo obter um número racional para fazer corresponder aquele ponto P da reta, da semirreta. Ou seja, a relação entre o conjunto dos números racionais e a reta geométrica não é uma relação bijetiva. Tá? Para cada número, eu consigo obter um ponto. Cada número racional, eu consigo obter um ponto da reta. Mas existem pontos na reta que não correspondem a um número racional. Então, ela fala aqui, né, que o instrumento numérico que temos até agora é insuficiente para estabelecer essa bijeção. Então, vamos, né, estamos examinando essa situação aqui e a partir da negação, né, vamos descobrir o que está negando essa bijetividade, o que está impossibilitando essa bijetividade, e aí eu vou negar essa impossibilidade e com essa negação eu vou construir esse novo campo numérico. Tá? Então, esse é o exercício matemático que ele faz, matemático, histórico e filosófico, né, que ele faz para dar conta desse problema aí da insuficiência dos números racionais para medir quaisquer segmentos. Bom, aí ele começa a comparar esses dois conjuntos, a semirreta geométrica e o conjunto dos números racionais. Os dois conjuntos são infinitos, né? A gente sempre, se eu pego um ponto da reta, eu sempre consigo pegar um ponto à direita daquele ponto e sempre um ponto à direita. Então, eu consigo fazer esse exercício indefinidamente. Então, a reta é infinita. E a mesma coisa para o conjunto dos números racionais. Sempre que eu pego um número racional, eu consigo obter um outro número maior do que ele, eu consigo obter um outro número maior, porque os números naturais já estão, os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais, e eles por si só já são infinitos. Né? Então, os dois conjuntos, né, o geométrico e o numérico, são infinitos. Então, o problema não está na infinitude. Uma outra característica é a ordenação, ou seja, eu consigo dizer, colocar uma ordem, um depois do outro. Né? Os conjuntos numéricos que a gente estabeleceu até agora, a gente sempre tem essas condições de igualdade e desigualdade. Eu sempre consigo dizer se dois números são iguais ou dizer qual que é o maior entre eles se eles não forem iguais. Da mesma forma, os pontos da reta sempre vem um depois do outro. Eu sempre consigo dizer se o ponto está à direita ou à esquerda do outro. Então, tem uma ordem também no conjunto numérico, no conjunto geométrico, a reta. Né? A outra característica é a densidade. O conjunto é denso toda vez que, dados dois elementos desse conjunto, eu tiver infinitos elementos do mesmo conjunto entre esses dois. E isso acontece na reta geométrica, né? Dados dois pontos da reta, eu tenho infinitos pontos, dois pontos quaisquer diferentes, existem infinitos pontos da reta entre esses dois pontos. A mesma coisa para o conjunto dos números racionais. Dados dois números racionais distintos, sempre há infinitos números racionais entre eles. Né? Como é que a gente faz isso? Divide o segmento no meio. Né? Dado dois pontos, dois números racionais, eles determinam, eu pego a média entre eles, eu obtenho um número que é maior do que o menor e menor do que o maior. E no caso da reta, eu consigo fazer isso pegando o ponto médio do segmento. Então, o problema também não está na densidade dos dois conjuntos.
Gente, esses conceitos, essa discussão é bem, bem sutil, tá? Se tiver algum problema aí, vocês me parem e falam. Eu não Oi. entendi. Se pegar dois números inteiros, não vai ter infinitos entre eles. Desculpa, racionais. Ah, então, Os inteiros não são Deus. O conjunto dos inteiros não é Deus. Mas o conjunto dos racionais é Deus. Ok? Concorda? beleza. Aí, para você enxergar isso, basta você pegar a média entre eles. A média entre dois números. Pega quaisquer números racionais. Calcula a média entre eles. Média aritmética. Sim. Tá? Então, você sempre vai obter um número entre os dois. E aí, da média, você calcula a média entre a média e o primeiro. Tem outro. E aí você consegue fazer isso indefinidamente. Tá? Então, números racionais, entre dois números racionais, tem uma infinidade de números racionais. Entre dois pontos da reta, tem uma infinidade de pontos da reta. Entendi. Beleza? Bom, e aí a última propriedade é a continuidade. O Caraça não dá uma definição formal de continuidade, mas ele nos convida a considerar a linha reta como a imagem ideal da continuidade. Então, ele usa a imagem da reta como a percepção, o conceito de continuidade. Então, para verificar se um conjunto qualquer é contínuo, o que ele faz é verificar se ele tem a mesma estrutura da reta. Tá? Então, ele assume como contínuo a estrutura da reta geométrica. Tá? E aí, esse conceito é bem, bem delicado, né? Ele vai procurar uma espécie de reagente, que nos mostre, reagente da química mesmo, né? Que nos mostre se, num dado conjunto, existe ou não essa propriedade, né, da continuidade. E né, que lá na química, se você quer saber que num soluto, se num soluto existe um elemento ou não, ele joga um reagente. Se o soluto reagir de determinada forma, ele conclui que aquele soluto tinha solução, né? Aquela solução tinha o elemento. Então, ele vai fazer isso, ele vai pegar o conjunto dos números racionais, vai julgar algum reagente ali, para testar se o conjunto dos números racionais é contínuo ou não. E o reagente, né, o elemento que ele vai usar para testar se o conjunto dos racionais é contínuo ou não, é chamado corte de Dedekind. É esse aí que ele falou que foi encontrado, foi definido, né, há pouco mais de 150 anos. Então, o problema da continuidade tem mais de 25 séculos e a estratégia que foi criada para definir, ajudar a entender essa questão da continuidade é bem mais recente, tem 150 anos, que é o corte de Dedekind. Vocês estudaram o corte de Dedekind em Fundamentos de Análise? Não? Eu também não. Mas vocês fizeram o Fundamento de Análise, né? Já. Tá, beleza. Então, eu vou tentar explicar aqui, que é um conceito bem delicado também. Assim, intuitivamente, ele é bem simples, mas ele foge à nossa intuição, às vezes. A ideia é a seguinte. Primeiro, ele vai definir o que é corte. Tá? Corte, intuitivamente, você pegar uma reta e cortar. Cortar como você corta uma linha, né? Então, se a gente considera um ponto dessa reta, né? Tem a reta, considera um ponto P dessa reta. E aí esse ponto vai repartir a reta em duas classes. A classe A dos pontos que estão à esquerda do ponto P e a classe B dos pontos que estão à direita do ponto P. Tá? Então, o ponto divide
a reta nessas duas classes. E sempre que essa repartição nessas duas classes satisfizer duas propriedades, a gente chama essa repartição de corte. As duas propriedades são as seguintes. Todo ponto da reta está classificado em uma dessas classes, ou seja, nenhum ponto fica fora dessa classificação. Por exemplo, se eu pegar o intervalo fechado 0,1, isso não é um corte, porque tem ponto que não está no intervalo 0,1. Tá? Então, um corte eu sempre consigo dizer, se eu pego um ponto qualquer, eu sempre consigo dizer se ele está numa classe ou na outra. Tá? Então, não fica ninguém de fora dessas duas classes. E a outra característica é que todo ponto da classe A está à esquerda de todo ponto da classe B. Então, uma repartição da reta que satisfaz essas duas propriedades, a gente chama de corte. Tá? Então, se eu pego um ponto e separo nos números que estão à esquerda e nos números que estão à direita desse ponto P, eu tenho um corte. Tá? Uma coisa bem simples assim. Isso é corte. Mas o que é o corte de Dedekind? Todo corte da reta, né, o axioma que ele coloca, o postulado, todo corte da reta é produzido por um ponto dela. Porque assim, a gente viu lá que um ponto determina um corte. Aqui ele está dizendo que, que se todo corte é determinado por um ponto, então qualquer que seja esse corte, sempre existe um ponto, né, que vai separar a reta nessas duas classes A e B. Tá? Então, esse aí que é o postulado do Dedekind, né? Que toda vez que eu tiver um corte na reta, sempre vai ter um ponto da reta que vai separar as duas classes do corte. E é isso aí que ele que vai ser usado para detectar a continuidade de dois conjuntos quaisquer, de conjuntos quaisquer. Por quê? Porque a gente está entendendo que a reta é o modelo, é a imagem da continuidade, e ela satisfaz essa propriedade aí, né? Qualquer corte é produzido por um ponto. Então, para eu detectar se um outro conjunto é contínuo ou não, eu vou verificar se ele satisfaz esse postulado da continuidade de Dedekind. Tá? Então, a gente quer examinar a continuidade do conjunto dos racionais, do Q0 mais. A gente consegue definir cortes em Q0 mais? Sim. Né? Por exemplo, eu pego o número 10, e aí defino o conjunto dos números que são menores do que 10, o conjunto dos números que são maiores do que 10. Então, eu tenho duas classes e satisfaz aquelas propriedades, né? Qualquer número racional, eu posso dizer se ele é maior ou menor do que 10, ninguém fica de fora, e todo mundo que é menor do que 10 não está na outra classe, que é dos números maiores do que 10. Então, ok, é um corte. Né? Então, a gente consegue definir corte em Q0 mais. Mas será que o conjunto Q0 mais satisfaz o axioma de Dedekind? Ou seja, será que todo corte do conjunto Q0 mais tem um número de Q0 mais que separa as duas classes? É aí que está o problema. A resposta é não. Existem cortes em Q0 mais que não têm elemento de separação. Um exemplo aí, se a gente falar que a classe, definir a classe A como todos os números racionais cujo quadrado é menor do que 2. E a classe B, todos os números racionais cujo quadrado é maior do que 2. Isso é um corte nos números racionais, em Q0 mais, mas o número exatamente que determina esse corte não é racional, que hoje a gente sabe é o número raiz de 2. E aí é que está o problema, né? Existem cortes em Q0 mais, no conjunto dos racionais, que não são produzidos por um número racional.
Tá? Então, aí está um exemplo, que é o caso do raiz de 2, né? Então, é isso. A gente pode demonstrar que esse exemplo, o corte desse exemplo aí é um corte, mas não existe um número que separe essas duas classes. Ele seria um número racional cujo quadrado é 2. A gente sabe que isso não existe, né? Porque pela discussão do próprio triângulo que a gente começou fazendo ali, né? Que seria imaginar ou supor que raiz de 2, que 2 existe um número racional elevado ao quadrado que resulta em 2. E a gente viu pela discussão lá do triângulo retângulo que isso não é possível. Né? Foi esse exatamente o problema que nos levou ao problema da incomensurabilidade. Então, daqui a gente conclui que o conjunto dos racionais não é contínuo. Ele é infinito, ele é ordenado, ele é denso, mas ele não é contínuo. E aí que está o problema, porque a reta, a semirreta geométrica, ela é infinita, ordenada, densa e é contínua. Então, a incompatibilidade entre o conjunto dos números racionais e a semirreta geométrica, né, é a continuidade. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Beleza. Fica o convite aqui para vocês lerem o livro do Caraça. Eu vou deixar esses slides, já está lá, tá? Na nossa página do Moodle. Depois dá uma revisada, faz as contas e confere se ficou tudo bem entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês colocam questões lá no fórum, que já está lá aberto, tá? Para a gente discutir, filosofar um pouquinho aqui sobre a criação dos números. Então, o problema é esse, o conjunto dos racionais não é contínuo. E aí é que a gente vai fazer o exercício de negar a negação. E aí, naquele buraquinho ali que determina o corte dos racionais, a gente vai definir um número naquele buraquinho e chamar esse número de real. Então, a definição é essa aqui. Denominamos número real ao elemento de separação das duas classes de um corte qualquer no conjunto dos números racionais. Então, se existe um número racional que separa as duas classes, tipo o exemplo que eu fiz com o 10, né, o número 10 racional, determina um corte no conjunto dos números racionais. Então, o número real 10 vai coincidir com esse número racional 10. Ou eu posso fazer a mesma coisa com o número 7/5, tá? Agora, se não existe um número racional que separa as duas classes, a gente vai incluir esse número no novo conjunto dos números reais e ele vai ser chamado irracional, porque ele não é racional, só por isso, tá? Ele não pensa, brincadeira, gente. Bom, então, vamos comparar aqui o que a gente fez para definir os campos racional e real. Para criar o campo racional, nós negamos a impossibilidade de medir. A gente chegou numa situação lá que eu não conseguia medir 2 segmentos usando números inteiros. Aí nós expandimos os conjuntos numéricos e inventamos o campo racional. Aí, com o campo racional, eu passei a conseguir medir mais segmentos. Agora, para criar o campo real, a gente negou a não existência de um elemento de separação de duas classes. Vocês vejam que é uma negação muito mais abstrata, né, do que a impossibilidade de medir. Né? A gente chegou numa situação em que a separação de duas classes num corte não existe naquele campo real. Então, a gente inseriu aquele número ali, né, e chamou esse número de real. E vocês vejam também como que o problema é bem mais elaborado, né, que para a gente definir um número racional, eu só preciso de 2 números naturais. Agora, para definir um número real,
eu preciso de duas infinidades de números racionais. A classe que está à esquerda e a classe que está à direita, que são duas classes infinitas, né? Dois conjuntos infinitos de números racionais. Então, é um problema bem mais elaborado do que a gente enfrentou até agora. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós vamos construir o número real cujo quadrado é igual a 6. E para construir esse número real, eu vou usar duas sequências infinitas de números racionais. E eu vou começar assim. O número 6 está entre os quadrados. Eu quero procurar um número real x, tal que x2 é igual a 6. O número 6 está entre dois quadrados inteiros elevado ao quadrado, que são 4 e 9. Né? Então, os números racionais que eu vou começar, por meio dos quais eu vou começar para encontrar esse número x, tal que x2 é igual a 6, são os números 2 e 3. Então, aqui nessa tabela, tá assim. Aqui à esquerda, nas colunas 1 e 2, eu vou construir a sequência de números R, aqui na segunda coluna, números racionais, tais que R ao quadrado é menor do que 6. E aqui na coluna 1, 2, 3, 4, eu vou construir a sequência de números S, tais que S ao quadrado é maior do que 6, S número racional. Então, na coluna 2 e na coluna 4, eu tenho sequências de números racionais. Então, eu estou aqui determinando, exibindo os elementos de duas classes. Tá? As classes determinadas pelo corte a partir do número real x, tal que x ao quadrado é igual a 6. Na coluna 1 e na última coluna, eu estou elevando os números racionais ao quadrado, porque eu tenho que comparar com 6, né? Então, tá claro aqui, gente, a lógica da construção? Tá, então eu sei que 6 está entre 4 e 9, então o x está entre 2 e 3. Mas eu não sei se o x está entre 2,0 e 2,1, ou 2,1, 2,2, ou 2,2, 2,3. Eu vou experimentando um por um. E aí eu descubro que se eu testar 2,4 e 2,5, 2,5 ao quadrado é 6,25. 2,4 ao quadrado é 5,76. Então, e 5,76 e 6,25, o 6 está entre esses dois. Então, o x está entre 2,4 e 2,5. Aí eu vou testar de novo, se ele está entre 2,40 e 2,41, ou 2,41 e 2,42, ou 2,42 e 2,43, assim sucessivamente, e aí eu descubro que ele está entre 2,44 e 2,45, porque na hora que eu elevo esses números ao quadrado, o 6 está entre eles. E vou fazendo assim sucessivamente. Depois do segundo 4, quem que vem? 5, 6, 7, 1, 2 e tal. Aí ele vai estar entre 2,449 e 2,450. Pegaram o jeito aqui? Entenderam como é que é a lógica? Sim, é bem tranquilo. Beleza. E Só sempre... tem um pequeno errinho nessa tabela, né? Ó, 2,45, 2,450, ficou repetido. ah, sim, mas é porque aqui não é erro, não. Aqui é porque eu tô aumentando uma casa decimal. Aqui eu não sei o que vem depois do 5. Aqui eu sei que depois do 5 vem o 0. Eu estou pegando números racionais com 0 casa decimal, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem falou? Ok. Jarbas? Tá, Jarbas. Tá claro, Jarbas? Tranquilo.
tá? Não é um erro, é porque a cada passo aqui eu estou detectando onde o x vai estar. Então, quando eu falo que ele está entre 2,44 e 2,45, ele pode estar, por exemplo, né, antes de eu fazer a linha seguinte, ele pode estar entre 2,445 e 2,446. Eu ainda não sei isso nesse ponto aqui. É legal construir essa tabela, gente, linha a linha. Aqui vocês estão vendo a tabela completa, tá? Mas faz isso escolhe um outro número qualquer, né? Tipo 7. Procurar o número x tal que x ao quadrado é igual a 7. Faz isso linha a linha, você vai entender isso que eu estou falando, Jarbas. Que o fato é esse, aqui nesse 2,45, eu não sei qual é a terceira casa decimal. Aqui, nessa próxima linha, eu sei que a terceira casa decimal é 0. Tá? Embora se a gente saiba numericamente que esses dois números são iguais. Tá? E aqui, olha, na hora que eu elevo o número racional ao quadrado, o quadrado vai ficando cada vez mais próximo do 6, mas nenhum deles é igual a 6. Porque aqui eu estou fazendo uma sequência de números racionais. E a gente sabe que não existe número racional que elevado ao quadrado é igual a 6. E daí, esse o problema lá do corte de Dedekind, que o número real x, cujo quadrado é 6, não está no conjunto dos números racionais. Tem um buraco ali. Tá? Geometricamente, na reta, teria um buraco. Tá? Por isso, o conjunto dos racionais, não, a gente diz que ele não é contínuo, ele não satisfaz ao axioma do Dedekind. Tá? Sugiro que vocês façam esse exercício, escolhe um número qualquer, tá? E construa essa tabela, linha a linha, para vocês verem como sentirem, tá? Como que isso vai acontecendo. Sem usar a calculadora para determinar de cara, o raiz de 6 é tanto, então eu vou começar daí, mas para sentir o drama mesmo, para fazer até as contas à mão, para vocês entenderem como que esse corte está sendo construído, tá? Que esse aqui é o corte que eu estou estabelecendo, tá? Eu estou construindo aqui uma sequência de números racionais, cujo quadrado é menor do que 6, e aqui uma sequência de números racionais, cujo quadrado é maior do que 6. Isso determina um corte em R, um corte em Q. Tá? Tanto a sequência de R's quanto a sequência de F's são classes em Q. O problema é que o ponto que determina esse corte não é um número racional. E aí, o campo real é definido quando eu falo assim, eu decreto. Esse número que não é racional, mas que elevado ao quadrado dá 6, é um número real. Tá? E é assim que a gente constrói o conjunto dos números reais. Porque aí agora eu consigo encher toda a reta. Eu consigo estabelecer uma bijeção entre R, 0 mais, e PO. Tá? Porque a gente está trabalhando aqui só com os positivos. Tá? Então, o que a gente fez até agora, né? Como é que a gente organiza os conjuntos numéricos? A gente começou com a necessidade de contar, a necessidade social de contar, e criamos os números inteiros. Depois, pela necessidade social de medir, nós tivemos que criar os números fracionários. Então, na hora que os fracionários aqui são racionais que não são inteiros, tá? Então, na hora que eu junto os inteiros com os fracionários, eu tenho o conjunto dos números racionais. E aí, na aula de hoje, a gente viu que os racionais, o conjunto dos números racionais, não é suficiente para medir quaisquer segmentos. E aí, por
toda essa discussão filosófica e matemática que a gente fez, a gente inventou os números irracionais. E na hora que eu junto os racionais com os irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais. Bom, eu dei o exemplo do raiz de 2, do raiz de 6, aí pode surgir a pergunta, será que todo número irracional é raiz enésima de algum número racional? Vocês sabem que a resposta é não, né? A gente tem o número π, o número de Euler, o número E, né, que são números irracionais. A gente tem números meio malucos do tipo 0,1, 001, 0001, 4 zeros, 1, 5 zeros, 1. É um número irracional que não é raiz, de um número racional. Tá? E por aí vai, a gente pode inventar um monte de números diferentes, logaritmo, né, sei lá, de 2 na base 10, por aí vai. Né? Agora, pela própria definição do campo real, a gente consegue estabelecer a bijeção entre o conjunto real e a reta geométrica, né? A reta, a semirreta aqui no caso. A gente consegue realizar um número maior de operações em R0+, né? Agora eu consigo calcular raízes e logaritmos de todos os números, porque agora a gente ainda está nos positivos, né? A gente só ainda não consegue fazer as operações, a operação de subtração no caso de tentar subtrair um número maior do que o outro, né? Mas isso a gente vai resolver na próxima aula desse tipo aqui, que vai ser a criação dos números relativos, tá? A ordem está sendo assim, como eu disse, porque historicamente os números relativos foram os últimos que foram criados. Bom, e aqui a gente já está adentrando bastante no domínio da disciplina Fundamentos de Análise, nessa discussão mais teórica dos conjuntos numéricos. A discussão que eu usei aqui, que eu me baseei no Caraça, tem um cunho filosófico muito forte, né, para pensar a natureza da matemática, o que tipo de princípios, que tipo de lógica que é usada para construir esse campo do conhecimento. E aqui o nosso propósito na disciplina Números na Educação Básica é cuidar do ensino e aprendizagem desses números. Né? Então, a gente não vai adentrar mais na filosofia, na matemática desses números, né, desses conjuntos numéricos. Essa aqui foi só uma passagem rápida, né, sobre a criação que está sendo, né, sobre a criação desses conjuntos, para a gente sentir o drama da sutileza matemática que está aí por trás. E essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês é uma apresentação para alunos da universidade, não é uma aula que vocês vão dar no 9º ano, na educação básica, de jeito nenhum, tá? Mas é importante que você, professor, conheça essa história, essa filosofia, essa maneira de compreender os conjuntos numéricos para, a partir dessa compreensão, construir atividades que sejam ricas pedagogicamente para os seus estudantes da educação básica daqui a pouco, ou já, né? Bom, era esse o resumão. O que vocês têm a dizer? Tem uma questão. Tá me ouvindo? Sim, Elisai. É que até fala isso. Acho que eu já até ouvi a explicação, mas eu não lembro não. E são duas, né? Se pegar todos os números da reta real e colocar em uma caixa, a probabilidade de você enfiar a mão lá e tirar uma bolinha com a bola, tirar um número inteiro ou até mesmo
não é zero comparado ao número de É, é, é que existem mais, bom, mais do que isso, né? Existem muito mais números irracionais do que racionais, né? Parece que existe uma quantidade muito maior. Aham. Essa é uma. Bom, não sei demonstrar isso agora de pronto, não, mas é essa é uma observação que eu tenho aqui para fazer, é que isso é uma dessas. É contra-intuitivo, né? Porque quando a gente mede as coisas, a gente sempre acha um número racional, né? Por causa da limitação do instrumento e tal, a gente acha que existem mais racionais, né? Mas, numericamente, existem mais irracionais. Tem também até outra que se tiver uma reta com pegar uma bolinha suficientemente pequena e tacar nessa reta, provavelmente vai cair em um número irracional. Que é equivalente, né? Diz que tem eu não sei, até um comentário que é uma questão de distância que tem. Existem argumentos formais para justificar isso aí, eu não estou lembrando de nenhum agora, não. Dá uma olhadinha, você viu com o Fábio isso? Dá uma olhadinha qual foi o argumento que ele usou para justificar. Não foi o Fábio, não. Até comentou isso, foi emanar a aula de análise combinatória, aí o professor e o outro aluno. Eu que pesquei isso. Pois é. Michel, até. Vê se existe alguma dessas aulas aí que você conversou sobre isso, vê se alguém apresentou uma justificativa formal. Você traz aqui para a gente, Elisate. Não, acho que eu não vou conseguir, não, que isso foi na aula presencial, então. Tá, mas nas suas notas de aula você não notou não, alguma coisa, não? Talvez se tiver anotado. Mas como eu disse, gente, essas questões aí já são mais de fundamentos de análise, né? É uma questão mais matemática. Então, como eu disse, meu objetivo aqui é fazer esse panorama geral da criação dos campos numéricos, né? Dando essa pegada bem, bem filosófica para mostrar para vocês quanto de humano existe na criação dos conjuntos numéricos e essa intenção da matemática de ser construída, da matemática não, porque ela não tem vontade própria, mas a intenção dos matemáticos de fazer esse campo do conhecimento como um campo lógico dedutivo e tal, então é mesmo a epistemologia da coisa, né? E daí tem vários resultados, tem aqueles conjuntos de Cantor, tem um monte de atividades, de problemas aí que desafiam a nossa intuição, né? E muito por isso que a gente, na concretude do nosso mundo, a gente trabalha muito com números racionais. A gente consegue se virar bem com os números racionais, né? A construção dos números irracionais é uma questão muito mais matemática mesmo, né, do que uma questão prática. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, porque isso vai estabelecer um obstáculo para os nossos estudantes. É fácil falar dos números racionais, trabalhar com os números racionais, mas na hora que a gente começa a tratar dos números racionais, existe uma dificuldade maior. Então, eu quis trazer aqui para vocês esse drama da coisa, sabe? Da sutileza, da delicadeza do raciocínio, do que está por trás da criação dos números irracionais, né? E porque é mesmo para prevenir vocês, olha, vai ter problema quando vocês forem trabalhar números irracionais na educação básica. Mas isso não significa que vocês podem pegar essa aula, de jeito nenhum, vocês não podem pegar essa aula que eu dei hoje e dar essa aula para os seus alunos, porque essa aqui é para gente grande, tá? Na universidade. É mais para vocês entenderem a dificuldade da coisa, a delicadeza da coisa, e agora a gente vai partir nas próximas aulas para uma discussão sobre como ensinar isso.
que, como eu disse, não é desse jeito que eu fiz aqui hoje para vocês, tá? Inclusive, na próxima aula, o tema da próxima aula, né, que a gente vai fazer lá no Moodle, no fórum, é a discussão de um artigo sobre, existe um quadrado que tem área igual a 13 centímetros quadrados? Que é mais ou menos isso, né? Porque a gente normalmente faz assim, o lado do quadrado mede 3, a área mede 9. O lado do quadrado mede 2, a área mede 4. O lado do quadrado mede 1,5, a área vai medir 1,5 vezes 1,5. E ao contrário, né? Se eu fizer um quadrado de área 13, qual que é o lado? Quanto mede o lado desse quadrado? É exatamente o mesmo problema de medir a hipotenusa do triângulo usando cateto. Tá? São problemas equivalentes. Então, nesse artigo, as autoras vão tratar das dificuldades que estudantes do 8º e do 9º ano estão enfrentando com essa questão. Tá? Então, aí o para aqui é esse, a gente vê a dificuldade filosófica, matemática da questão, e na aula seguinte a gente já vê como é a dificuldade pedagógica dessa questão, né? Quando alunos de 8º, 9º ano estão lidando com esse tipo de problema. Tá? Então, aproveita agora para ler o artigo e já começar a colocar questões lá no fórum para a gente continuar filosofando até sábado sobre essas questões. Tá, Elisaias? Obrigado. Ok. Vai você descobrir aí essa justificativa para trazer aqui para a gente, por favor. Mais alguma questão, Tu? Então tá bom por hoje. Aproveito para desejar para todos nós um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, os desafios que vamos ter que enfrentar pela frente. E estamos aí juntos nessa disciplina até fevereiro. Beleza? Ok, Jussara. Até mais. Tchau. Beleza, professor?